Anne de Green Gables. Capítulo 22. Anne é convidada para um chá. Qual é a razão, dessa vez, para você estar com os olhos arregalados desse jeito? Marilla perguntou quando Anne voltou do posto do correio. Conheceu mais uma alma irmã? O entusiasmo pairava em volta de Anne como um manto, brilhava em seus olhos, iluminava cada poro de sua pele. Ela havia percorrido a alameda dançando, como se fosse um duende soprado pelo vento, através do brilho suave do sol e das sombras preguiçosas do fim de tarde de agosto. Não, Marilla, mas o que a senhora acha disto? Fui convidada para tomar chá na casa paroquial amanhã à tarde. A senhora Allan deixou uma cartinha para mim no posto do correio. Veja só, Marilla, senhorita Anne Shirley, Green Gables. Essa é a primeira vez em toda a minha vida que sou chamada de senhorita. Isso me deu um arrepio tão grande. Vou guardar esta carta para sempre, junto com meus tesouros mais estimados. A senhora Allan me disse que queria oferecer um chá para todos os alunos da escola dominical, um de cada vez. Marilla falou, considerando friamente o evento maravilhoso. Você não precisa ficar tão empolgada assim. Aprenda a encarar as coisas com mais tranquilidade, menina. Para Anne, encarar as coisas calmamente representaria uma mudança em sua própria natureza. Ela era extremamente sensível e impetuosa, e nada convencional, e portanto, as alegrias e as dores da vida a tocavam com 3 vezes mais intensidade do que o comum das pessoas. Marilla percebia isso e se preocupava, pensando que provavelmente as dores da vida teriam um impacto muito mais forte sobre aquela alma impulsiva, sem compreender, contudo, que a mesma capacidade para sentir as alegrias poderia mais do que compensar todo o sofrimento. Assim, Marilla entendeu que era seu dever treinar Anne para que ela tivesse um temperamento constantemente tranquilo, o que para aquela criança era tão impossível quanto para um dos raios de sol que dançavam sobre os bancos de areia do riacho. Portanto, como teve de admitir tristemente para si mesma, Marilla não obteve muito sucesso no cumprimento dessa meta. O fracasso de algum plano e a frustração de alguma expectativa levavam Anne a mergulhar nas profundezas do desespero. Por outro lado, o sucesso de outro plano e a concretização de outra expectativa a conduziam a estonteantes delírios de felicidade. Marilla quase chegou a se desesperar, pensando que jamais seria capaz de moldar aquela criança abandonada pelo mundo para transformá-la em sua menina modelo, com maneiras recatadas e comportamento primoroso. No entanto, nunca lhe passará pela cabeça que ela gostava muito mais de Anne do jeito que a menina era naturalmente. Naquela noite, Anne foi para a cama em silêncio, muito infeliz porque Matthew tinha dito que o vento estava vindo do nordeste e por isso, ele previa que o dia seguinte seria chuvoso. O farfalhar das folhas de álamo ao redor da casa a preocupava, pois soava como tamborilar de pingos de chuva, e o rugido lento e distante do golfo, que ela ouvirá com prazer em outras ocasiões, amando seu estranho, sonoro e assombroso ritmo. Agora parecia uma profecia de tempestade e desastre para uma pequena donzela que queria particularmente um belo dia. Anne pensou que amanhã nunca chegaria. Entretanto, tudo tem um fim, até mesmo a noite anterior ao dia do chá na casa do pastor, para o qual você foi convidado. E ao contrário das previsões de Matthew, a manhã estava bonita e agradável, e a disposição de Anne se elevou ao mais alto grau. Oh, Marilla, tem uma coisa dentro de mim hoje que está fazendo com que eu simplesmente ame todas as pessoas que vejo, ela exclamou enquanto lavava a louça do café da manhã. A senhora não imagina o quanto me sinto bem. Não seria ótimo se isso pudesse durar para sempre? Acho que eu poderia ser uma menina modelo se fosse convidada para o chá todos os dias. Porém, oh Marilla, é uma ocasião solene também. Estou tão ansiosa. E se eu não me comportar apropriadamente? A senhora sabe que nunca tomei chá numa casa paroquial antes, e não tenho certeza de que conheço todas as regras de etiqueta, apesar de ter estudado semanalmente, desde que cheguei aqui, as que vieram na seção de etiqueta da revista para fazendeiros de Matthew. Tenho tanto receio de cometer algum erro, ou de me esquecer de algo que deveria fazer. É falta de educação se servir pela segunda vez de uma comida, mesmo que você queira muito? O seu problema, Anne, é que está pensando demais só em você mesma. Deveria pensar apenas na senhora Allan e no que seria melhor e mais agradável para ela, disse Marilla, oferecendo, pela primeira vez em sua vida, um conselho curto e sensato. Anne percebeu isso instantaneamente. A senhora está certa, Marilla. Vou tentar não pensar em mim, nem por um segundo.
Ficou evidente que Anne passou pela visita sem nenhuma violação séria das normas de etiqueta, pois voltou para casa, durante o crepúsculo, sob um céu maravilhoso, exaltado por rastros de nuvens alaranjadas e cor-de-rosa, em um estado de espírito abençoado. E sentada na grande pedra vermelha que ficava perto da entrada da cozinha, descansando a cabeça no colo de Marilla, contou alegremente tudo o que havia se passado. Um vento fresco vinha das colinas a oeste e soprava sobre os compridos campos de plantações, assoviando ao atravessar os álamos. Uma estrela clara pairava sobre o pomar, e os vagalumes voavam na vereda dos apaixonados, em meio às samambaias, e observava enquanto falava e, de alguma forma, sentia que o vento, as estrelas e os vagalumes estavam todos ligados de um modo indescritivelmente doce e encantador. Oh, Marilla, foi uma experiência fascinante. Sinto que não estou vivendo em vão, e vou me sentir assim para sempre, mesmo que nunca mais eu seja convidada para o chá na casa paroquial. Quando cheguei lá, a Alan me recebeu na porta. Estava usando um lindo vestido de organdie rosa claro, com dúzias de babados e mangas que iam até o cotovelo. Ela parecia um anjo. Eu realmente acho que gostaria de ser esposa de um pastor quando crescer, Marilla. Certamente, um pastor não se importaria com meu cabelo ruivo, porque isso é pensar em coisas terrenas. Porém, seria necessário que eu fosse uma pessoa naturalmente bondosa, o que não sou. Então, suponho que não adianta pensar nisso. Algumas pessoas são naturalmente bondosas e outras não, não é? Sou uma dessas outras. A senhora Lynde falou que estou cheia de pecado original. Não importa o quanto eu tente ser bondosa, nunca vou ser tão bem-sucedida nisso quanto as pessoas que são naturalmente boas. É como tentar entender geometria, acho. Mas a senhora não acha que o esforço para conseguir uma coisa tão difícil deveria valer alguma coisa? A senhora Alan é uma das pessoas naturalmente boas. Eu amo a esposa do pastor profundamente. A senhora sabe, não sabe, que existem algumas pessoas como Matthew e a senhora Alan que podemos amar sem problemas. E há outras como a senhora Lynde que temos de nos esforçar muito para amar. Temos de amar essas pessoas, porque elas são sábias e trabalham ativamente para a igreja, mas precisamos nos lembrar disso o tempo todo, senão acabamos nos esquecendo. Tinha outra menina que também foi convidada para o chá na casa paroquial. Ela é aluna da escola dominical de White Sands. Seu nome é Lauretta Bradley e ela é uma menina simpática. O chá foi muito elegante, e acho que segui perfeitamente as regras de etiqueta. Depois que comemos e bebemos, a senhora Alan tocou e cantou, e fez com que Lauretta e eu cantássemos também. A senhora Alan disse que tem uma voz boa e que eu deveria cantar no coral da escola dominical. A senhora não imagina o quanto fiquei entusiasmada só de pensar nisso. Eu sempre quis muito cantar no coro da escola dominical, como a Diana, mas temia que fosse uma honra que eu não tinha o direito de desejar ter. Lauretta teve de ir para casa mais cedo, porque vai ter um grande show no hotel de White Sands hoje à noite, e a irmã dela vai recitar. Lauretta falou que os americanos que moram no hotel promovem um show de 15 em 15 dias para ajudar o hospital de Charlottetown, e chamam muitas pessoas de White Sands para recitar. Ela disse também que espera ser convidada qualquer dia desses. Fiquei só olhando para ela, cheia de admiração. E depois que Lauretta foi embora, a senhora Alan e eu conversamos abertamente. Contei tudo para ela, falei sobre a senhora Thomas e os gêmeos, sobre Kate Morris e Violeta, minha vinda para Green Gables e meus problemas com a geometria. E a senhora acredita, Marilla, que ela também tinha dificuldade para entender geometria? Não imagina como isso me encorajou. A senhora Lynde apareceu na casa paroquial pouco antes de eu ir embora. Sabe o que ela disse? Que os administradores da escola contrataram uma professora nova, uma mulher. O nome dela é senhorita Muriel Stacy. Não é um nome romântico? A senhora Lynde falou que até hoje nunca tinha havido uma professora em Avonlea, e que ela acha isso uma inovação perigosa. Mas eu penso que vai ser esplêndido ter uma professora, e realmente não sei como vou enfrentar essas 2 semanas que faltam para que as aulas recomecem. Oh, Marilla, estou tão impaciente para conhecer a senhorita Muriel Stacy.